E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos por aqui, começando mais uma leitura no canal. Eu sou o Leandro, acolhendo vocês com amor para a gente tratar do seguinte dessa vez. Você não espera, mas vai acontecer. Então a gente vai conversar, olhando as cartas, a respeito do fator inesperado na sua vida. E principalmente, aquele tipo de situação que você sonha, que você persegue, mas que você vê distante, de repente você está aí desanimando. Então, a gente fala desse fator surpresa e de todas as circunstâncias que você precisa tomar o conhecimento que estão aí se fazendo nos seus caminhos. Para isso, nós teremos aqui duas aberturas. Eu vou ler Arcanos Maiores do Tarô, baralho cigano, e a gente vai ter também cartas de pombagira, baralho Maria Padilha, que vai ser lido separadamente. Então, dentro de cada opção, com a pedrinha que você vai escolher, a gente vai ter o tarô e o baralho cigano. Feitas as duas rodadas com tarô e baralho cigano, a gente vai ter no final, para todo mundo, as cartas da pombagira. Uma mensagem ali coletiva mesmo, tá? Então vai ser muito importante você acompanhar a escolha da sua pedra e, feito isso, a mensagem de pombagira lá no final. E para a gente começar, nós temos aqui uma vela, e se eu tô com cartas de pombagira na mesa, então eu trouxe o vermelho para a gente entrar nessa sintonia, tá? Você vai mentalizar um pedido, eu vou acender a vela e tem uma situação interessante aqui, tá? Como a gente está trazendo essa força espiritual para a mesa, eu fiz um corte aqui no baralho da pombagira para a gente ver uma carta que poderia nos dar uma energia a ser trabalhada no início dos trabalhos aqui, né? E aí veio a carta do nó, os embaraços e dificuldades. Então é a força de pombagira justamente desfazendo os nós nos nossos caminhos, na sua vida, sabe? Então a gente vai decretar aqui: todos os nós serão desfeitos, todos os nós serão desfeitos, todos os nós serão desfeitos. Você vai fluir com mais facilidade nos seus caminhos. Todas as circunstâncias que parecem travadas, amarradas, encontrarão movimento e direção na sua vida. Assim seja, assim está feito. Então, eu quero que você mentalize o seu pedido. Eu vou acender a vela, a gente vai ativar essa força espiritual na mesa. E aí, mentaliza. Ao fazer a sua mentalização, coloca nos comentários as suas iniciais e aí você escreve também. Assim seja, assim está feito. E Laroye Pombagira, salve sua força, seu axé, sua bênção, sua proteção, a sua potência em nossos caminhos. E agora a gente vai para a escolha da pedra, então. Feito isso, tá? As cartas de pombagira, então eu vou deixar até aqui de ladinho ali, para a gente trabalhar com tarô e baralho cigano. E você vai ter opção 1, ágata rosa, opção 2, a verde, tá? Então, é a hora da sua intuição. Veja como você se conduz, pausa o vídeo, caso queira se concentrar. Para quem já se definiu aí, o meu convite, como sempre, para você se inscrever no canal se você está chegando agora. Ativa o sino para não perder nada, deixa o seu like, traz aquela energia boa no início dos trabalhos aqui. Opção 1, ágata rosa. Então vai ficar na mesa a verde já já. Você não espera, mas vai acontecer. Vai ter o tempo aí abaixo, tá? Para as opções e também para o início da leitura na força de pombagira. Assim fica mais fácil você se guiar, como eu estou fazendo essa divisão toda hoje aqui, né? O louco, a temperança, a estrela. Arcanos abençoados, então, se abrem na sua vida. E a primeira informação que saltou aos meus olhos aqui é a de você viver mais da sua própria liberdade. Você se libertando de conceitos, de situações que andaram te aprisionando
de crenças limitantes, de amarras sociais. De repente, eu percebo você conseguindo conectar mais essa energia da sua liberdade e que vai facilitar muito mais da sua busca. O tarot está dando a informação aqui de alguma questão espiritual que andou acontecendo para o seu lado e que estava dando uma travada no caminho. Vem o arcano do louco, traz uma força de liberdade, sabe? De você conseguir quebrar correntes, vencer as amarras, vencer qualquer tipo de situação que te aprisionou, superar crenças limitantes e conectar mais da sua pureza, mais da sua essência, para você colocar mais sentido na sua busca e perseguir na vida o que vale a pena de verdade para você, tá? Então o louco traz essa energia da sua busca, da sua liberdade acontecendo mais satisfatoriamente. O louco mostra que tudo pode ser na sua vida agora. Note que é o arcano sem número. Então, ele não recebe um rótulo, sabe? Então é uma coisa com a qual você não deveria, pelo menos, se preocupar nesse momento. O que vão pensar de mim? Mas e se eu fizer tal coisa? O que vão achar? O que vão pensar? Não interessa, tá? Todos os outros arcanos são numerados. É como se eles recebessem uma frequência energética. O louco não. O louco transita por todas as frequências. Então tudo pode ser na sua vida agora. Tudo pode acontecer. Você pode desenhar para o seu caminho o que você desejar. Para isso, basta que você confie na força do Criador e dos guias que te acompanham, daqueles que te amparam, inclusive na força da sua guardiã. A gente está aqui, afinal, trabalhando bastante nessa leitura com a frequência de Pombagira, tá? Então o louco traz essa libertação e tem uma questão espiritual de fundo aí, porque a temperança é a própria presença angelical também na sua vida, a força dos anjos que vem trazer cura, que vem restabelecer um equilíbrio. Então é você reencontrando a sua harmonia, é você encontrando a paz que tem faltado na sua vida, tá? Na temperança a gente pega aqui para o conceito da vida amorosa, uma energia de reconciliação para quem busca esse caminho ou de um amor tranquilo para quem deseja conhecer alguém. A partir, inclusive, da sua busca, momento de buscar, de conectar novas experiências, e a gente tem a situação de reconciliação amorosa, de um amor tranquilo, de cura emocional, de você realmente reencontrar o seu equilíbrio para viver a sua melhor versão. E tudo isso vai te possibilitar realizar os seus sonhos, tá? Então, não é hora de jeito nenhum para você perder a esperança, para você desanimar diante do que quer que seja. Porque a estrela, o arcano 17, é um arcano de muita energia que aponta para o futuro com força de realização, tá? É o seu norte, é a sua estrela que te guia, que brilha, é a sorte que te abençoa, tá? Então, você tem na estrela uma grande mensagem de confirmação para a sua vida, do que quer que seja, de as coisas darem certo, tá bom? Então, não desiste de nada agora, não desanima de nada. Principalmente se você está na circunstância de lamentar, de se lamentar por uma situação aparentemente perdida. E note que eu falei aparentemente porque não tem nada perdido para você, tudo bem? Então, pega essa visão aqui para você conectar essa energia e saiba que você é uma pessoa com muita força espiritual agora, que você passou por alguma pouca e boa aí recentemente, tá? Mas a espiritualidade te assiste nesse momento, seus guias se fazem presentes, você tem a força da guardiã que te acompanha e nessa hora nada te atinge, tá? Mas o carnaval, mais isso, aquilo, mais fulana, não sei o que, fez magia, tem demanda, nada te atinge nesse momento. Mas, claro que você também tem que ser a primeira pessoa que confia nisso. Se você não confia, não adianta nada eu falar, mais 10 tarólogos falarem,
se você não consegue se firmar na sua própria força e acreditar naqueles que te acompanham espiritualmente, tá? Então a gente fala de muita proteção espiritual, de muito amparo energético aqui na temperança e na estrela. E é exatamente essa grande proteção espiritual que você traz consigo agora que te permite fluir, que te permite caminhar, viver a sua liberdade e caminhar na direção que você deseja, sabe? Lembra do que eu falei? O louco é o arcano que não é numerado. Na energia dele, tudo pode ser. Então essa é a mensagem para a sua vida nesse momento, sabe? A ideia de que tudo pode ser. E para que seja assim, depende de quanto você confia, de quanto você faz acontecer também. Não duvidar de si é, sem dúvida, um passo fundamental aí. Agora a gente entra na vibração do baralho cigano. Olha só as suas cartas que vêm aqui. E nessa energia espiritual que você traz, eu vejo ser cortado do seu caminho uma pessoa invejosa, tá? Então a gente pega muito do porquê você andou sim em dificuldades espirituais aí pelo passado, tá? Mas tem uma força de livramento atuando agora para você, onde toda uma força de proteção se faz presente, como nós vimos, a estrela e a temperança, tá? E aí o baralho cigano está mostrando nitidamente para nós um corte que acontece de uma situação, de uma pessoa invejosa que andou cruzando os seus caminhos, tá? Então essa situação aí, ó, sendo cortada, esse barato sendo cortado, né? E aí tudo ficando mais claro para você, mais leve, porque tem uma libertação, e essa energia da liberdade do louco, dessa força aqui, tá? O urso, que muitas vezes traz uma influência bastante nociva para a vida, tá? Então esse tipo de circunstância andou presente nos seus caminhos e agora isso está sendo cortado. E essa revelação que vem aqui no baralho cigano te ajuda muito a entender o porquê de certas coisas que estavam ali para você, ó, sabe, na cara do gol e deu errado do nada e você ficou sem entender, mas como, meu Deus? Tava tudo apontando para dar certo, tava fluindo, como que a coisa muda desse jeito? Um resultado que tá ali para se manifestar e de repente a vida dá uma entortada. Gente que tá caminhando ao seu lado e do nada, né, entre aspas, muda de comportamento com você. Que negócio é esse, né? Então, tem explicação? Sim. Qual é a explicação disso? Você andou sendo alvo de inveja, tá? E agora a gente vê essa vibração sendo cortada dos caminhos. Então, que assim seja. Se restabelece a paz na sua vida, a paz que já está na temperança e que vem no lírio também, do baralho cigano agora, tá? E aí, com as coisas em paz e com ensinamentos que você está adquirindo em relação a isso que aconteceu, por quê? É aquilo, gente, nós precisamos ser conscientes também. Ninguém é coitadinho, ninguém é vítima. Se nós passamos por certas coisas, é porque de alguma maneira nós demos brecha para isso, nós criamos oportunidade para isso, sabe? Não soubemos nos posicionar, faltou estabelecer limites, a gente foi permissivo com, de repente, gente que não tem a melhor das intenções, a gente foi ser legal com quem não devia, sabe? Faltou personalidade. Então a gente tem que reconhecer, admitir essas posturas, né, que deram certas possibilidades para certas dificuldades no passado. Por que eu estou falando isso? Porque o livro é exatamente o ensinamento relacionado a essas questões, tá? É exatamente a energia do ensinamento que você assimila e aí
consegue fazer tudo se movimentar, ok? O cavaleiro é a movimentação, é a força, na visão da escola brasileira do baralho também, a força do mensageiro, que informa que aquilo que você deseja está muito perto de se concretizar. O cavaleiro, ele vai trazer, inclusive na visão brasileira, é uma carta que pode ser muito vinculada à energia de Exu, e a gente está nessa força de Pombagira. Então Exu, Pombagira, força à esquerda, tá? Que traz exatamente essa movimentação. Exu é caminho, Pombagira é caminho, é força realizadora, tá? Então você tá com essa energia no seu caminho, isso vai gerar para você o movimento que você deseja, tá? E dentro de um processo de reconciliação amorosa também que nós identificamos aí, esse cavaleiro sinaliza a procura de quem quer ficar numa boa com você realmente, tá? A gente tem a situação de inveja que te impactou, então, pegando principalmente o seu setor afetivo aí, tá? Então, claro que isso causa aquele efeito bola de neve para a vida, né? Espalhou geral, pegou geral, de repente você sentiu se atrapalhar no amor, no trabalho, mas eu vejo impactar, assim, mais especialmente esse lado aí do seu afetivo, né? Uma questão aí que atrapalhou no seu relacionamento, atrasou os planos, deu uma entortada no caminho, mas está desentortando agora e é isso que importa. E importa também o ensinamento que a carta do livro está te trazendo, né? Exatamente para você identificar mais das pessoas à sua volta, você identificar mais da postura que você deve ter com esse ou com aquele, com essa, com aquela fulana, sabe? Não dar permissividade, não dar passagem, se impor mesmo, tá? A gente pega toda essa vibração aí como sendo necessária para você, ok? Então não podemos perder isso de vista. E tudo está se movimentando, e não à toa, ó. Dentro dessa situação de inveja que atinge principalmente aí, atingiu, né, gente? Principalmente o seu setor afetivo, te atrapalhou na questão de relacionamento, vem a raposa, que é a gente espertona e que pode representar muitas vezes rival, tá? Então, gente que às vezes causa ali uma maledicência, tá? Falar pelas costas, sabe? Gente ardilosa, malandragem, se achando mais esperto do que os outros, né? E causando esse tipo de situações. Então a gente percebe que isso andou rondando aí, tá? Mas não noto isso te causar problemas no momento não. Por quê? As coisas estão mudando aqui, ó. A cegonha traz essa energia de mudança, de possibilidades que vem para sua vida, e ao mesmo tempo essa combinação aqui vai confirmar que realmente teve uma questão aí de rival, de gente invejosa, ou não necessariamente rival, tá? Mas gente que se incomoda muito com a sua felicidade e que cresceu um zoião aqui para sua vida. Aquela situação de gente seca pimenteira, então aconteceu, tá? É o que te ajuda a ter compreensão, você que de repente chegou aqui com uma interrogação na testa, vendo a vida tendo pego caminhos esquisitos, sem mais nem menos, né? E tendo te atrapalhado, especialmente no amor, esse tipo de coisa que a gente falou, tá? Então, essa coisa, né? De gente que dá uma secada mesmo. Podendo ser rival ou não, necessariamente, tá? Mas essa coisa de inveja pegou forte aqui. Felicidade incomoda, né? A gente sabe disso, mas às vezes a gente não cuida disso adequadamente. Então é aquele lembrete que as cartas estão dando. E de qualquer maneira, já veio a visão para você desse tipo de mal sendo cortado, tá? Saindo da sua vida, dos seus caminhos, a paz sendo restabelecida e aquilo que travou, reencontrando movimento, deixando lições aí, tá? E se o baralho está mostrando a importância de assimilar os ensinamentos da vida, é porque não é de bobeira. É porque você tem que ficar ligado, você tem que tá ligado, porque talvez você seja uma pessoa que com o seu brilho, tá? Você acaba atraindo mesmo esse tipo de situação, sabe? Muito provavelmente, talvez você possa me dizer aí nos comentários,
se você não é a pessoa que convive com essa sensação de parecer que sempre tem alguém que quer te derrubar, sempre tem alguém que quer tentar te diminuir, sempre tem alguém que te subestima. O que é isso? É gente que se incomoda com a sua luz, tá? Então o baralho está te trazendo essa clareza, certo? E como nós temos esse ensinamento enfatizado aqui, e raposa e urso, significa o quê? Um certo padrão na sua vida. Então assim, aconteceu só uma vez e pronto, acabou? Não, pode ser que aconteça novamente, então você tem que ser a pessoa realmente que não desarma em relação a isso. E eu acredito muito nessa hora, acredito fortemente aqui que você talvez possa me dizer, interagindo aí nos comentários, que é um tipo de padrão que você identifica na sua vida, que não foi uma vez só não. E às vezes até gente da família que fica ali numa de te colocar para baixo. Por quê, gente? Porque é a sua luz que incomoda, tá? Não é todo mundo que chega junto, que firma parceria. Tem gente que não lida bem com essa história, né? De ver um outro alguém brilhar mais, tá? Muita gente, na verdade, é assim. Então é uma situação para você ter olha, nossa, gente, olha, o que eu acabei de falar? Às vezes até questão da família, né? Dentro da família, parentes, às vezes dentro de casa mesmo, tá? Olha aí, né? Então como essa energia pode rondar. Às vezes a gente tem que ficar esperto, né? Falar o mínimo possível a respeito das nossas coisas, especialmente daquilo que você sonha. Olha o arcano da estrela aqui, né? Porque você não sabe o tipo de energia que as pessoas acabam colocando, tá? Então perceba como não é só rival, às vezes é gente da família que pode ficar segurando a sua energia. Porque se você for ser feliz, você se afasta e você deixa de ser aquela pessoa que ajuda, né? Que é conveniente para você estar ali, porque é sempre você que paga um boleto, é sempre você que carrega uma sacola, é sempre você que faz um favor. Então se você for ser feliz, se você for ter o seu relacionamento, você não vai estar mais ali. E a pessoa da família, né, que se acostumou com a sua presença, ela acaba te segurando, tá? Isso é maldade? Nem sempre também, tá? Mas de uma forma ou de outra, você tem que prezar pelos seus próprios caminhos. E seja como for, a gente percebe você conseguindo cortar essas amarras que de repente pessoas, até mesmo de família, tentam te colocar, porque você está no momento de viver a sua liberdade, tá bom? Então, receba essa energia, traga ela para o seu ser. Tudo que foi conversado aqui, tudo isso diz respeito a você e é muito importante para os seus caminhos nesse momento. Essa foi a nossa leitura com a Ágata Rosa. Então já sabe, você recebeu aqui, eu te convido a permanecer, porque a gente vai ter no final, agora eu vou trazer a leitura para a Ágata Verde, e no final a gente vai ter uma abertura aqui coletiva na energia de Pombagira, onde vem essa força espiritual e traz também revelações importantes aos caminhos. Então, se segura aí, se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, tá? Você pode olhar o tempo aí abaixo, para ir direto lá para a mensagem da Pombagira agora. Você que já recebeu aqui na Ágata Rosa. E aí na descrição você vai olhar também que tem mais informações sobre o meu trabalho. Tem o meu curso de baralho cigano com valor promocional para quem quiser, tá bom? Ágata Verde vindo para a mesa. Então, vamos aos fatos aí pelos seus caminhos. O que você não espera, mas vai acontecer. E claro, entendimentos importantes sobre a vida também, né? Que a gente pode observar. Seus arcanos: o diabo, o carro e a lua. É o seguinte, quero que você veja bem isso aqui, tá? Ó, o carro cercado entre o diabo e a lua. Isso significa o quê? Que
que é um momento importante agora de cautela para você fazer os seus movimentos, tá? Porque você pode ter a dificuldade de ter a clareza, de alcançar a clareza a respeito de por onde você está caminhando, tá? São ideias que te confundem, de repente são ali sugestões mentais que não são muito boas, né, de aproximação espiritual, de energia obsessiva, que te confunde, que ilude, e aí você vai e faz um movimento seu na direção errada, em falso, tá? Então, muito cuidado aqui, cautela para fazer os seus movimentos. É muito importante agora que você se previna da situação de agir sem pensar, tá? Os seus movimentos têm que ser mais calculados aqui, têm que ser mais pensados, tá? Você entender melhor por onde está indo, ok? Esses arcanos que vêm na mesa colocam bastante desse risco de alguns movimentos em falso estarem acontecendo. E se você vem aqui para a leitura, você consegue alcançar esse tipo de energia e você consegue prevenir certas coisas, né? Você consegue redirecionar. Essa é a beleza de você ter aqui o alcance do oráculo, tá? Feito isso, o que esses arcanos nos revelam? Também você vencer essas circunstâncias, tá? Porque o carro é um arcano de vitória, ok? E você precisa ter a coragem, às vezes, de vencer algumas correntes, tá? Que a vida te coloca, principalmente no sentido de aparências. Muitas vezes, quando a gente vive, não por nós mesmos, mas para agradar alguém, a nossa busca por aceitação social, viver o que os outros esperam que a gente busque para viver e não exatamente o que a gente quer, tá? Então, é um momento sim para você ter cautela com os seus passos e especialmente nesse sentido. É aí que eu quero chegar para você. Por que o tarot está mostrando movimentos em falso acontecendo? E cautela, talvez parar um pouco o movimento desse carro para você entender a direção. Por quê? Pode estar sendo importante mudar a trajetória. E por quê? Porque muito provavelmente você está indo buscar para a vida coisas que não dizem respeito 100% a quem você é, que não mostram exatamente a que você veio. Mas são situações assim, buscando um encaixe, sabe? Quando a gente quer buscar essa situação de a gente viver um encaixe, de a gente ter aceitação, aprovação. Ninguém vai me perturbar porque eu não estou transgredindo ninguém, eu não estou ousando para viver, eu estou buscando me encaixar em modelos existentes, não estou querendo criar nada, então eu não vou atrair olhares, eu não vou virar assunto, né? Sabe quando a gente quer entrar nessa vida mais normal? É aí que tá, ok? O tarot mostra alguma coisa na sua vida acontecendo nessa direção. Aí você que vai saber se isso tem a ver com a sua vida profissional, se isso tem a ver com a sua vida amorosa, né? Se você está buscando um trabalho que é mais convencional, só para ter a estabilidade, a segurança, para ser parte da sociedade, né? E às vezes deixando de fazer o que você queria fazer de fato, né? Então é esse distanciamento da sua essência. Ou na energia de relacionamento, você está buscando alguém porque você ama de verdade, ou é a ideia de ter alguém porque é o que a sociedade espera, porque tem gente falando que você vai ficar pra tia, né? Às vezes a sua vontade, o seu desejo, o seu tesão é em uma situação diferente para a vida, mas você está querendo buscar aquela coisa ali de passar uma imagem para a sociedade, assim ninguém me enche o saco, porque tem uma pessoa ali e é essa energia, tá tudo como todo mundo espera. Então, perceba, nos seus projetos pessoais, a grande questão aqui é, você está se movendo pela sua essência ou pelo que é socialmente convencionado, tá? Então esse carro diante da lua e diante do diabo é o seguinte: mostra que você consegue encontrar melhores direções se você vencer as correntes do diabo, tá? Se você quebrar essas correntes,
essas correntes que te aprisionam. O diabo, que é aquele que confunde, é aquele que tenta te privar da sua personalidade. Então, se você coloca mais da sua personalidade para fazer os seus movimentos e tem a coragem de ser quem você é e de viver o que você quer, e isso é passar pela lua também, sabe? Vencer a noite escura para chegar à luz é a gente ter a coragem de ser quem somos e de viver o que queremos viver. Aí tudo dá mais certo para você. Então, qual é a grande mensagem para você nesses arcanos maiores em relação ao que você não espera, mas vai acontecer? É que se você fizer a sua busca real, sabe, com o que representa a sua verdade para viver, vai dar mais certo do que se você ficar tentando fazer o que parece mais fácil, que vai agradar mais aos outros. Pegou a visão? Vai dar mais certo se você viver a sua verdade, se você quebrar correntes e ter a coragem de ser quem você é. Aí a magia vai acontecer. Aí você encontra o seu caminho, a sua direção. E Pombagira está aqui dando o axé para isso, para que seja dessa forma para você, tá? Então, você tem proteção para se conduzir nas noites escuras da alma, de repente aí, onde é a situação onde a vida te coloca, para que você se encontre e a partir dali você identifique o seu caminho e você entenda que não vai mais perder tempo tentando viver da forma dos outros, vai ser agora do seu jeito e é assim que vai funcionar, entendeu? Então, aplica isso na vida, traz essa energia do seu próprio ser e vamos colocar o baralho cigano. Até na simbologia aqui astrológica desses arcanos, tá? Vou entrar um pouquinho nisso pra você. Sentir de entrar aqui. Sentir de entrar é bom, hein? Os símbolos astrológicos aqui a gente tem Sagitário, Gêmeos e Aquário, tá? Nesses arcanos, que esse é um tarô que segue a escola francesa. E isso significa o quê? Aquário, a vanguarda, a inovação para a vida, né? Romper padrões. Sagitário, a busca pelo transcendental, tá? E a energia de Gêmeos é aquela que traz para você a necessidade de você trabalhar o seu foco, para que você não seja uma pessoa dividida e que se distrai com facilidade, né? Porque senão você acaba tirando força do seu propósito. Então é um momento importante para você de foco, de força mental e de você ir para cima e quebrar barreiras e furar a bolha mesmo, tá? E aí nós temos o baralho cigano abrindo com El Coração, a carta do envelope e os obstáculos, com paus e pedras ali pelo caminho. Aqui o que nós temos? Uma comunicação para acontecer para você no amor, tá? Então, onde os caminhos parecem fechados, onde parece que não tem nada para você, uma comunicação acontece. A gente percebe aqui uma pessoa que ela tem um bloqueio emocional. Olha o que eu estou dizendo agora. Talvez você até possa associar alguém. Se calhar de você estar mentalizando uma pessoa, se você está perseguindo aí um relacionamento, enfim. E você sente que lida com uma pessoa meio travadona, essa carta fala exatamente dos bloqueios emocionais que essa pessoa traz, tá? Alguém que quer caminhar, quer fluir, mas sente ali, às vezes, as próprias limitações, que são esses paus e pedras pelo caminho, tá? Os próprios empecilhos na energia emocional. Mas nós temos aqui uma energia de uma declaração, tá? Então, o baralho está mostrando uma comunicação que acontece e que traz aí força de sentimento, demonstração afetiva, abertura, declaração de amor aqui, tá? Então nós temos essa condição, novidades para você na vida amorosa, tá? A carta do envelope ela também vem trazer novidades e ela informa justamente esse setor da sua vida sendo movimentado com essas novidades, tá? O setor afetivo, a sua vida amorosa, onde tudo parece que está ali meio atrapalhado, tá? Mas o baralho tá te deixando saber de uma coisa agora, junto com o arcano da lua, que entrou aqui nessa energia, tá? Então, a lua, às vezes, significa gente atrapalhando a vida, tá? E essa é uma carta que fala muito de interferência externa.
de gente às vezes querendo pensar no que é melhor para você, ficar metendo a colher, dando pitaco na sua vida e não te ajudando muito a fluir para o lado que você precisa fluir, tá? Então, mais um motivo para você se bancar, viver quem você é, fazer o que você quer, quebrar correntes, ser mais você, viver a sua busca, se bancar, ter coragem. Se der errado, foi com você, tá? Tem garantia pra gente viver? Não, mas se der errado, foi com você. Você sabe que tentou viver o que você realmente quis. E isso vai te dar um sossego também. Pior é quando você vai na dos outros e dá errado. Aí você fala, como eu fui uma besta, né? Tá vendo? Eu devia ter seguido o meu próprio sentimento. Isso tava gritando ali no meu interior. Né? Seja você, viva o que você quer. Mas não, eu fui lá e fiquei indo na dos outros e tal. Aí é muito ruim. Tá? E essa lua, ela mostra esse tipo de situação. De gente que às vezes fica dando pitaco, onde você quer fazer uma certa coisa para a vida e a pessoa vem e fala, não, isso daí não dá em nada. Né? Isso é besteira, você vai perder tempo, não vai rolar, vai nisso que é mais certo. É gente te desviando do seu propósito, da sua melhor direção. Tá? Então a gente percebe essa situação, caso você sinta que os caminhos afetivos andam meio enroscados para você, esse tipo de situação aqui acontecendo também, tá? Mas a gente tem o carro, que é uma energia de movimento, tá? Desde que você seja a pessoa que realmente quebra suas correntes, aí a gente tem novidade no amor aqui. E a gente tem declaração. O baralho mostra alguém que vai se abrir com você aqui, tá? E principalmente a gente trabalhando nesse tema, né? Do que você não está esperando, considera muito que pode ter um admirador secreto aí na área também. E aí a gente pega o arcano da lua como aquela energia que está oculta, sabe? De alguém que te deseja nessa força do diabo também, que é de desejo, que é de sedução. E o carro como quem faz um movimento na sua direção, uma iniciativa envolvendo uma abertura emocional. E a combinação do baralho cigano com o tarô aqui mostra uma pessoa disposta a caminhar com você e passar pelo que quer que seja, atravessar qualquer tipo de caminho aqui. Uma pessoa destemida, uma pessoa corajosa, uma pessoa que talvez inclusive tenha a te ensinar nesse aspecto que a gente estava trocando a ideia, de você ser quem você realmente é e não ligar para a plateia, sabe? Em quem fica aí observando a sua vida e te julgando e falando, você é isso, você é aquilo. Veja uma pessoa que te deseja, que pode se abrir com você, uma pessoa que tem a coragem de viver e passar por cima de algumas coisas que talvez você, por si mesmo, sinta que é difícil e que poderia, né, poderia ser legal alguém que somasse aí esforços com você nesse aspecto, né? Então a gente tem essa vibração, tá? Muito interessante, eu observo essa circunstância na sua vida amorosa, tá? Então se solta para viver essa energia, tá? E isso daqui, gente, eu tenho que falar para vocês, tá? São as cartas, tanto o tarô quanto o baralho cigano, nos dando a visão, assim, de uma experiência afetiva, amorosa, que talvez seja fora do convencional, tá? Fora do que a sociedade espera, fora do que os outros querem que você viva. Então, sinta isso, tá? E aí, claro que eu não tô aqui para dizer o que você deve fazer, né? Não vou dizer para você, olha, você deve viver esse relacionamento. Aí é o seu sentir, tá? Mas a grande questão é, veja se às vezes você não está deixando de viver o que você sente porque você está preocupado com opiniões, tá bom? Pega bem essa visão aí. E vamos seguir aqui, ó, no seu baralho. Alguém no seu caminho para você viver aí uma grande conexão, tá? E é exatamente os seus caminhos. Uma pessoa que vem nos seus caminhos e com quem você se conecta. Então a gente tem uma energia forte de um relacionamento. Essa situação que nós descrevemos, de quem se declara e se mostrando a pessoa corajosa e que passa por cima e que dá a cara a tapa e não quer saber porque te quer, eu noto esse tipo de postura te conquistar. E aí, esse é alguém que de repente você nem espera, tá? Olha o que eu tô te falando, gente. Talvez você esteja perseguindo tanto aí um certo amor, mas é
aquele pretendente meio bundão, aí chega um outro aí, ó, e chega chegando e muda o cenário, tá? Aí essa atitude te conquista. Então, não trava não, tá? Dou essa dica pra você. Eu noto esse tipo de situação aparecer de quem te chama pra vida, sabe? E mete a cara e vamos viver e tamo junto, e eu tô com você e a gente vai passar pelo que tiver que passar. Isso virando aí uma grande conexão, tá? E não importa que veio a carta do homem, é uma carta pessoal, tá? Então a gente fala de alguém na sua vida, de alguém nos seus caminhos aqui, com quem você encontra, né, uma grande conexão para viver. Veio a carta do homem, poderia ser da mulher, enfim, nós estamos falando de uma pessoa na sua vida, que surge, que cruza os seus caminhos. E eu vou ser bem honesto, tá? É mais dessa informação mesmo, de quem cruza os seus caminhos aí. Ao invés de aquela tal pessoa, né, que você vem empurrando e querendo 1 ano, 2 anos, 3 anos e vendo vídeo no YouTube para falar de amor, do relacionamento, se vai, se não vai. Aí eu tô vendo uma energia de quem cruza o caminho, sabe? Então é novidade. A própria carta do envelope é novidade, tá? Presta atenção nisso, ok? Ah, Leandro, mas não pode ser aquela tal pessoa que de repente eu tô pensando aqui e que toma coragem também? Também pode ser, tá? Não se descarta, mas a questão é, abre o olho para o que talvez seja convite da vida, novidade, não trava totalmente a mira, ok? Quando você pensa dessa forma, você se permite mais a ser feliz, né? Você dá mais margem para a felicidade, então isso é sabedoria, tá? A gente tem ainda na energia que cruza os seus caminhos aqui os peixes, a prosperidade, a montanha e o urso. E aqui eu chamo a sua atenção para essas 3 cartas, tá? Que vão fechar o seu baralho cigano antes de a gente entrar no coletivo nas cartas de Pombagira agora. Ó, aqui eu tô percebendo dificuldade financeira, tá? Que você pode acabar passando aí por conta de gente falsa, invejosa, tá? O urso é muito de uma energia egoísta, uma energia de manipulação. Então a gente percebe aqui você tendo um risco grande aqui de cair na mão de golpista, de gente que vai te prometer coisa que não é real, sabe? É falso, é para te enganar. Você corre um risco de perda financeira, de dificuldades. A montanha vem colocar desafios que não precisam estar aí porque eles são causados por essa energia, tá? Então, eu diria para você assim, é uma fase muito importante para você tomar cuidado com investimentos, com sociedade, com proposta, né? Principalmente, às vezes, coisas de internet, né, pessoal? Olha, ganhos rápidos e etc, e você vai mudar de vida, sabe essas coisas assim? Milagreiras, né? E aí, né, o bom brasileiro às vezes está lá com seus boletos e cheque especial e ele quer um golpe de sorte. É onde você pode entrar numa fria aqui, tá? Então, muito cuidado na força do seu setor financeiro com essa situação de você querer aí golpe de sorte para a vida, porque você vai cair na mão de golpista, se for assim, tá? Então, dentro do nosso tema, você não espera, né? A gente tem esse tipo de situação, ninguém está esperando esse tipo de coisa. Às vezes a gente se vê dentro das situações, né? E se você está no oráculo, você pode antecipar esse tipo de energia, você pode prevenir isso daqui, tá? Então tem prosperidade para você viver, ok? E até por isso é que a gente identifica gente falsa, gente invejosa, né? Quem quer às vezes te manipular. Por quê? Vai ficar de olho também, e às vezes em algum dinheiro que entra para você, né? Então, brasileiro é aquilo também, é difícil ter alguma coisa, quando tem, todo mundo quer, né? É aquela coisa, né? Você comprou um carro, não é só seu, é do bairro, né? É da família, é da vizinhança, você tem que dar uma carona para todo mundo, sabe? Então, atenção, sabe? Com esse tipo de energia que ronda dentro do que vem para você como prosperidade e o seu financeiro, tá? Então, presta bastante atenção. Aqui eu diria para você tomar cuidado, sim, com parceria profissional, com sociedade, com
determinadas propostas aqui. Considera a prosperidade que vem pela força das suas mãos, pelo trabalho que você já está fazendo. Cuidado com buscar mudança e cair em promessas de internet, porque eu acho que é bem complicado isso agora, tá? Então a gente está alcançando essa vibração. Galera, essa leitura teve força. Você viu que a gente abordou aí diferentes situações, tá? Falamos de amor, falamos de finanças, falamos da sua energia pessoal. Então, traga aí tudo isso, tá? Pro seu ser, você veio aqui, fez a sua escolha. Então, é uma leitura que a gente está colocando como previsão, uma leitura de caminhos, também com entendimento das circunstâncias presentes para você. E quanto mais você trouxer para si, mais você vai poder potencializar as coisas boas e prevenir situações indesejáveis também, tá? Se você tá aí assimilando tudo certinho. Combinado? Então, essa foi a leitura para você na Ágata Verde. Agora a gente vai trabalhar o geral com as cartas de Pombagira. Mais do que a gente vai ter aqui para perceber. Uma abertura só para todo mundo, para quem sente de estar nas cartas de Pombagira, ok? Então vamos trazer a outra pedrinha também, como se fossem as duas opções aqui representadas, todas as energias da mesa recebendo essa leitura agora. Salve todas as pombagiras. Não é porque é o baralho Maria Padilha que a gente está só na energia dela. É um baralho de pombagira. Salve todas as pombagiras, todas as Marias, todas as Rosas. Salve todas as moças, todas as guardiãs. Pedimos seu axé, sua bênção, sua proteção, sua potência em nosso caminhar. Laroye. Temos a carta de mudanças de vida surgindo para você. E o que muda? A condição emocional, tá? Que eu vejo aqui na carta do luar, que vem falar sobre melancolia, situações de tristeza. Você aí, de repente, numa energia meio para baixo, com as coisas que não estão funcionando. A gente vê essas circunstâncias mudarem, tá? E você recebe aqui a presença dos mestres, de guias de luz na carta do cristal, que traz verdade, que traz sabedoria para a sua vida, traz revelações, traz iluminação. É uma carta que traz aqui luz e positividade para a sua vida, porque mostra que você é uma pessoa merecedora, tá? Então você está prestes a alcançar uma mudança de vida onde você está se sentindo travado nos seus caminhos, onde tem aquelas coisas que não andam e por isso você está nessa circunstância emocional. O baralho está mostrando isso mudar. Você tem merecimento, então você recebe aqui luz, positividade. O que você precisa será conquistado, tá? E sendo sincero, gente, eu percebi nas duas leituras, tá, uma questão aí de problemas espirituais que andaram acontecendo, tá? A gente pegou isso na primeira e a gente pegou na segunda também, por mais que eu não tenha dito ali, tá? Mas você que acompanhou, viu aquele carro entre a lua, entre o diabo, eram os seus movimentos meio travados ali mesmo, por influências também espirituais, tá? Que te causaram também um impacto emocional, ok? Quando a gente está assim, né, meio cercado de condições espirituais adversas, o nosso mental, tanto quanto o nosso emocional, recebem uma influência, tá? Bem forte aí. A gente toma esse impacto. Então, olha o que eu vou dizer para você. Se você é a pessoa que anda sentindo assim uma tristeza e não sabe de onde e não tem motivo, e às vezes alguém até te pergunta e você não sabe responder, mas por que você tá nessa energia? Por que você tá aí, né? Nessa melancolia? Você fala, não sei. Só bateu assim, aquela vontade de chorar do nada, e você não sabe por quê, não está relacionado a um fato, não é nada disso. O que é isso? Era o espiritual meio ferido aí, tá? Isso é em decorrência de ataques espirituais? Não vou mentir, sim, uma chance muito grande, tá?
porque nós vimos nas duas leituras, passando pelo tarô e pelo baralho cigano, cartas que apontaram, sabe, para gente invejosa, para falsidade, para manipulação, né? A gente teve no baralho cigano, veio aparecendo ali urso, raposa, no tarô veio lua, veio diabo, certo? Então, muito. E se não me engano, na primeira leitura, o que eu falei para você lá? O quanto a sua luz acaba incomodando. E o que você tem que fazer por causa disso? Então, apagar a sua própria luz para não ser uma pessoa notada? Não, porque é exatamente isso que querem de você. E você não deve fazer isso. Primeiro, porque você não precisa, não deveria dar esse gostinho para ninguém. Mas nem é esse o motivo principal. O motivo principal é: a sua luz é o seu mérito. Então você vai brilhar sim, e se incomode quem tiver que se incomodar, você é mais na situação, tá? A gente percebeu sim certas questões espirituais que aconteceram, mas por brechas dadas, e veio carta que mostrou força de ensinamento que deve ser assimilado também, para que não tenha recorrência, tá? E a gente viu proteção espiritual também acontecendo aqui, e principalmente agora, tá? Com a carta de Pombagira. A carta do cristal traz a força dos espíritos de luz, dos grandes mestres, uma carta abençoada, de luz e positividade, e que, eu vou dizer uma coisa, tá? Também vai fazer com que máscaras caiam aí na sua vida. Por quê? A luz dos cristais, essa energia cristalina, né? Ela vem trazer a luz que vai trazer a revelação da verdade, que pode estar aqui oculta na energia da noite escura. Então a gente tem máscaras que caem aqui, tem revelação, sabe? Gente que pode ter realmente te causado atrasos, você sabendo quem é. E aí, a carta da mudança de vida aqui é exatamente esse cenário de vida que muda, com descobertas que são necessárias para você, e a gente identifica uma melhoria significativa na sua energia pessoal, pela sua condição emocional. E aí, tudo começando a acontecer com mais facilidade. Aí você conectando realmente o que você precisa. Olha a carta da moeda, das riquezas aqui, da sua prosperidade acontecendo na vida. Essa é uma carta de força material, se materializando, portanto, aquilo que você deseja, a partir de situações espirituais vencidas, a partir de você se reencontrar no seu emocional, a partir do momento onde você também passa a viver quem você é de verdade. Lembra que a gente falou sobre mais força para caminhar se você viver a sua verdade e se afastar das opiniões, né? Você buscando o que é a sua verdade e não a verdade dos outros, vivendo do seu jeito e não do jeito dos outros. É aí que dá certo, tá? É aí que você encontra o que é de valor para você. Uma carta que materializa, te traz riqueza, te ajuda a prosperar, tá? Não só financeiramente, porque são moedas, é tudo aquilo que representa valor para sua vida, ok? E olha, a gente pega aqui essa carta que, por um lado, ela traz, né, o risco de manipulação, de enganos, principalmente vindo pertinho da carta do luar, da energia da noite, do escuro ali que interfere no seu emocional, tá? Então a gente percebe aqui uma situação que Pombagira está revelando que teve manipulação para o seu lado, tá? E ao mesmo tempo essa carta também traz a força do malandro, a energia de Zé Pilintra, que vai justamente promover aqui essa situação de queda de máscaras, de você saber direitinho quem é quem que está acompanhando a sua jornada aí, para você se afastar de quem você precisa, para você causar as mudanças necessárias aí e ter a coragem de fazer isso também, tá? A força da luz te ampara para isso. Você consegue se afastar desse tipo de situação. A carta da âncora é a sua segurança. Ela vem na energia dos cristais, a espiritualidade aqui superior, que te abençoa, que traz a luz para os seus caminhos, a positividade, que te dá segurança para caminhar. Então, por mais que tenha energia contrária rondando, não vai te impedir de viver nada. E você vai conseguir identificar e superar esse tipo de circunstâncias, de companhias, tá?
A boa sorte te acompanha na sua jornada. Então isso fala mais sobre a sua luz, sobre o seu merecimento. Você é aquela pessoa que, se você acreditar no que você faz, o que você pega para fazer, dá certo. É revelação de Pombagira para você nesse momento, tá? E tem uma ideia muito importante que vem na intuição com que eu vejo para te passar. Se tem coisa que está dando errado, você é o tipo da pessoa que precisa ter um entendimento assim. Muita atenção com sinais a respeito de tudo, tá? Principalmente naquilo que você às vezes persegue insistentemente. É assim, você é a pessoa que tem a mão assim para fazer acontecer as coisas. Então aquilo que não está sendo, pode ser que você tenha que repensar, tá? Porque você é uma pessoa que tem a sorte a seu favor. Então, é o sinal da vida. Poxa, tá dando muito errado? Peraí, eu acho que não é isso então. E se você se permite a fazer diferente, a tentar um caminho diferente, aí você vê que desenrola fácil. Tenta para você ver, tá? A sorte te acompanha. E a sorte te acompanha em relação aos assuntos passados, tá? Então, algum tipo de saudade que você tenha, uma nostalgia que você tenha, o baralho está mostrando aqui, então, algo que você pode recuperar, tá? Seja um amor perdido, seja um caminho profissional que não funcionou, um trabalho que você tanto queria fazer e não deu certo, não era o momento certo. Não significa que não iria funcionar para você. O relacionamento, às vezes, acontece de a gente conhecer a pessoa certa na hora errada, né? As circunstâncias atuais, as questões do momento não ajudam tanto a dar um movimento ali, tá? Mas foi a vida que mostrou e deixou aquela energia que não foi à toa, aquele sentimento que não foi à toa. Então a gente vê um favorecimento diante daquilo que ficou para trás e que você pode resgatar. E em uma das leituras a gente pegou aqui, eu me lembro da energia de reconciliação amorosa que veio na mesa. Então a gente tem muito sobre isso aí, tá? Agora o baralho está colocando aqui a carta da luz vermelha acesa, que é uma carta que aponta para riscos de perigos no caminho, de dificuldades pelas quais a gente pode acabar passando, tá? Então isso tá dentro da energia de passado também. Então o que eu tenho para te dizer? Que você tá vivendo um momento de certas coisas ressurgirem, sabe? De circunstâncias do passado virem à tona. Dentro disso tem coisa que vale a pena e tem coisa que não vale a pena, tá? Tem situações que você pode resgatar aqui, mas a gente fala também às vezes de pessoas esquisitas, sabe? De gente que já aprontou com você e aí reaparece e vem ali caçar um assunto, aí você fala, ih, né? O que essa fulana, que esse fulano tá querendo agora? Tava quieto, vem me chamar, quer ver? É porque já tá precisando de alguma coisa. Então é isso mesmo, tá? Se liga nessa energia, porque as cartas de Pombagira estão aqui trazendo muito dessa força de o passado ressurgindo, assuntos de repente inacabados aí, experiências mal resolvidas, aquilo que pede uma resolução, o que pede que seja colocado um ponto final, porta que não foi bem fechada agora para você fechar e selar mesmo, tá? E algumas coisas que realmente despontaram para a vida, mas não tiveram a chance de ser vividas e agora terá. Então, você tem muito dessa força de passado aqui, de coisas que, sabe, ressurgem, e você vai precisar ter um bom discernimento também em relação a isso, tá? Pega essa visão que eu falei, tá? O que você não pode viver tendo chance de ser vivido, e porta que não foi bem fechada, onde você deixou alguma fresta ali e ainda vem aquela energia que não é legal e consegue passar, aí você vai ter que dar uma trancada mesmo, tá? E aí é a sua força de se impor e falar, aqui não. Realmente se colocar dessa maneira para a vida e confiar que você é a pessoa que tem aqui uma retaguarda espiritual para isso, tá bom? Então, essa foi a leitura que a gente colocou aqui no geral, a leitura coletiva na força de Pombagira. Espero que você tenha gostado, que essas cartas tenham iluminado a sua jornada, o seu momento de vida, que tenham te proporcionado inspiração, entendimento,
para viver e que você consiga olhar para os seus caminhos com mais clareza para dar os seus próximos passos, dentro de todas as tendências que nós também alcançamos aqui na interpretação. Gratidão pela presença. Se você curtiu, se você gostou de tudo, deixa aí o seu like, se inscreve, ativa o sino, deixa um comentário, fica à vontade para participar, dizendo o que você sentir de dizer. Aí na descrição mais sobre o meu trabalho e o curso aí de baralho cigano, se te tocar de fazer, com valor promocional, acesso vitalício. Dá uma conferida aí, tá bom? Então, gente, um beijo e até a próxima.